Noite, estou ouvindo bem, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Como é que tá? Bem, estamos parados aqui, mas sem futebol, mas estamos falando bastante de futebol, né? É verdade. Futebol voltou na TV só, né? Pra gente, pra vocês, os profissionais aí ainda tá engrenando, né? Para treino, para poder jogar aquela pelada de final de semana, ainda tá devagar. A gente tem que segurar até esperar passar essa pandemia mesmo. É verdade. Mas é tudo por uma boa causa, né, Ademar? Isso logo vai passar, com fé em Deus. Tudo vai voltar ao É, normal. cara. Mas o problema é que tem muita mentira, né? Se fosse por uma boa causa, seria legal, mas é muita mentira em cima disso aí. Mas vamos lá, vamos esquecer isso aí, vamos falar de futebol. É, tem que seguir o jogo. Ademar, você hoje está trabalhando. Em primeiro lugar, queria te agradecer por ter aceitado o meu convite. Você é uma figura aí que representou muito o futebol brasileiro no começo dos anos 2000 ali, aquele São Caetano histórico. E obrigado mais uma vez. É o seguinte, você hoje está trabalhando o quê? Tá no São Caetano, né? Como é que está a sua vida aí hoje, meu amigo? Então, eu estava na base do São Caetano até começar a pandemia, né? Agora eu não sei se regresso, se não regresso, porque a federação ela não obrigou os clubes a disputarem a base esse ano, né? Por causa da pandemia. Então, dos custos e tudo, então liberou a base. E aí, nesse caso, eu não retornaria para o São Caetano, né? Mas é triste, porque os clubes grandes vão voltar e vão ter as categorias de base, os pequenos vão ficar aguardando um ano, e o que vai acontecer? Os grandes são os tubarão, vão pegar tudo que tem de jogador bom no mercado, e para o próximo ano não vai ter jogador de qualidade para os times pequenos. É verdade. É, corre o risco de em janeiro nem acontecer a Taça São Paulo. Você que está envolvido aí com futebol de base, já tem alguma movimentação sobre isso ou nem se toca no assunto ainda, Ademar? Não, ainda não se fala nada sobre isso, né? Existem algumas especulações aqui em São Paulo em relação o que eu ouvi em São Paulo, não sei se procede no país todo, em relação a aumentar um ano por próximo ano, né? Aumentar um ano da categoria, se ela é 15, vai para 16, se é 17, vai para 18, porque os jogadores que estão esse ano, último ano de sub-20 mesmo, e não jogaram o campeonato sub-20, ano que vem é só profissional. Verdade. A idade já estoura, né? Não tem como, né? Mais disputar. Então, não tem, e aí fica nesse impasse. E se a gente, só um estado tomar essa frente, vai ficar complicado, porque daí, como vão ser todas as categorias, como é que vai ficar para a Taça São Paulo, se a categoria que vai jogar vai ser ano mais velho? É verdade. É muito. Ainda é tudo muito novo, né? Para todo mundo, né, Ademar? É o risco também de voltar e ter problemas futuros, né? E eu já acho que, assim, meu ponto de vista, não sou nenhum expert em medicina, nada, mas fecha, como a gente brinca no interior, fecharam a porteira antes do tempo e agora que a boiada escapou, agora para trazer de volta não traz mais não, cara. É verdade. É verdade. A gente vai ter que esperar aí para ver o que, é que vai acontecer. Ademar, você fez parte daquele São Caetano que encantou o Brasil, né? Um time desacreditado que começou a Copa João Avelange, que foi o Campeonato Brasileiro, que teve 116 clubes, se eu não me engano. Assim, foi uma tremenda de uma peneira. Como foi que você chegou lá naquele São Caetano naquele ano? Já existia um projeto de time lá para se jogar no São Caetano ali e fazer um time competitivo ali? Ou foi tudo acontecendo aos poucos? Olha, existia um projeto. Quando eu cheguei no São Caetano, em final de 96, São Caetano estava para cair da Série A3, disputou a última partida da Série A3, ia cair para a Bezinha. Jogou a última partida, se eu não me engano, contra o Mirassol e permaneceu na Série A3. Aí o diretor de futebol chega para mim e diz assim, pô, a gente está montando um projeto
para em 2002 o clube chegar na primeira divisão do Brasileiro. Pô, o cara acaba de disputar o rebaixamento para a última divisão do Campeonato de São Paulo. E ele fala que em 5 anos... mas aí foi a hora da troca da gestão, né, do clube, né? Aí trocou a gestão, mas pra gente que estava chegando, era ironia, né, cara? Pô, os caras ficavam falando aí, perguntava para um jogador, e aí? Não, foi isso aí. Eles falaram que em 2002 querem chegar na primeira divisão. Porra, a gente ficava dando risada, né? Mas aí, com o passar do tempo, a gente viu que o clube começou a pôr a casa em ordem, a receita estava tranquila, os jogadores recebendo, jogadores morando bem, as estruturas do clube sendo melhoradas, e aos poucos a gente viu que realmente o projeto estava em pauta. Mas a gente não esperava, né, que de janeiro de 97 para dezembro de 2000 você está numa decisão de campeonato brasileiro. Tudo muito rápido, né, Ademar? Muito rápido. Agora, um fato que, não sei se todo mundo se lembra, que o São Caetano, pelo menos quando ele apareceu em 2000 ele tinha um dos maiores assim, patrocinadores, né, naquela época, porque hoje a camisa tem vários patrocinadores, mas naquela época era um só por time, e o São Caetano tinha a Consul ali, que era uma marca forte, né, do eletrodoméstico naquela época. E ali eles colocaram assim, muito dinheiro no clube ali, Ademar, para poder a coisa impulsionar ali para frente? Na verdade, assim, a Consul não era o patrocinador direto. Quem era o patrocinador era Casas Bahia. Mas a Casas Bahia, como ela tinha força, eu suponho que seja isso, ela comprava milhões de geladeira e freezer da Consul. Ó, você não quer patrocinar o São Caetano e você me dá 10% de desconto aí em tudo isso aí? Então era um dinheiro que automaticamente iria entrar como desconto, mas vinha para nós do futebol. E a gente começou a se estruturar com isso. Depois veio a Singer, mas tudo isso ligado a Casas Bahia, né? Do seu Saul Klein, que é o cara que ama o São Caetano, cara. Se você tiver a oportunidade de conhecer um dia Saul Klein, filho do seu Samuel Klein, que era o dono da Casas Bahia, né? O seu Samuel faleceu, mas esse Saul Klein, cara, esse cara ama o São Caetano de uma maneira, cara, que é prazeroso de você ver o quanto ele já colocou de dinheiro naquele clube e o que ele fez, né, daquele clube, um clube de... Hoje nós temos 30 anos o São Caetano de história e olha o que ele já conquistou dentro do cenário do futebol. É verdade. Foi uma ascensão assim, muito rápida, né? Você vê, parece que foi ontem, né? Mas já tem 20 anos aí que o São Caetano estava encantando o Brasil com aquele futebol para frente, envolvente. Qual que era ali como é que era o convívio ali com o Jair Pisserni? Eu assisti um programa, né, de televisão que você estava com ele recentemente. Ele é um cara assim, muita gente boa ali, mas dentro do vestiário, como é que é o convívio com ele? Ele é aquilo mesmo ali? Não, ele é aquilo ali, aquele cara extrovertido. Eu já falei em algumas lives, já falei bastante também sobre ele. Eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes treinadores, como Tite, como Mário Sérgio, Nelsinho, mas eu acredito todo não, mas grande parte do meu sucesso a ele, porque assim, quando o São Caetano foi campeão da Série A2 em 2000, o Túlio Maravilha era o titular e eu era o reserva. E o Túlio acertou com o Botafogo uma situação lá de retornar ao clube, entrou acrescentando, recebendo o dinheiro da dívida lá, pá. Enfim, o Túlio saiu. Mas o Túlio ganhava no São Caetano um salário gigantesco, em torno de 100 mil reais, isso em 2000. E o São Caetano, como tinha uma estrutura e o nosso patrocinador tinha grana para contratar, ele poderia ter contratado um atacante a nível de seleção para substituir o Túlio. O Jair Pisserni chega para mim,
depois que acabou o Campeonato Paulista, e fala, olha, vai começar o Campeonato Brasileiro, vai ser a Copa João Avelange, e eu não pedi nenhum atacante. Eu vou confiar em você, você vai lá para mim e vai dar conta do recado. Aquela confiança com responsabilidade, né? E aí foi tudo que foi a hora que o negócio deslanchou, né? É verdade. A confiança que o treinador passa faz toda a diferença para um atleta, né, Ademar? Você já entrar sabendo que... Não só do treinador, mas como dos companheiros, né? O São Caetano, a gente tinha uma família, você falou como era o ambiente, o convívio. Nós, jogadores, terminava o treino da noite, tomar banho e vamos se encontrar lá no shopping, vamos jogar um boliche, as crianças vão lá no parquinho, vão lá comer um McDonald's, fast food lá, e nós vamos bater papo lá, quem quiser tomar sua cerveja, quem quiser tomar Guaraná. Então você vivia o dia todo com o jogador dentro do campo, ainda chegava à noite e saíam com as famílias. Não tinha como dentro do campo dar errado, cara. É verdade. Isso é bem raro de acontecer hoje, né, Ademar? Acho que os jogadores estão mais individualistas, né? Cada um no seu modinho, no seu celular. Não tem mais isso, né? E como é que o cara ganha R$1 milhão? Você acha que ele está preocupado com o companheiro dele, se veio do norte, se veio do nordeste, se tem escola para o filho, qual shopping que ele vai? Ele tem um hall de pessoas que tomam conta para ele, um cara que faz compra, o outro que pega material esportivo, o outro que é assessoria da imprensa. Meu, o cara não está nem aí com o seu companheiro. O negócio dele é entrar lá, ligar o sonzão do carro dele, ficar no batidão, chegar no campo e treinar e ir embora para casa. Ademar, então, assim, é uma crítica que eu faço também até aos mods de hoje. Acho que o jogador profissional hoje, ele ganha muito dinheiro, principalmente ele muito novo. Muitos atletas aí da base não deram um chute na bola e já tem salários aí de 20, 30 mil. Para um menino da base que nem sabe se vai ser uma realidade, o cara já ganhar um dinheiro desse, ele já sobe para o profissional sem fome, né, Ademar? E tem um porém nessa situação, né? Que nem como eu vivo na base, né? Luciano, um abraço, Luciano. Não estava forte, não. O goleiro que era frangueiro. Tem um agravante nessa situação, porque a gente tem visto nos times grandes, principalmente. Nos times menores, não, mas nos times grandes, jogadores com 15, 16 anos já ganham um salário de 50 mil, o pai já não trabalha, a mãe não trabalha, os irmãos dependem dele, ele é o provedor da família. Você já pensou o menino de 15, 16 anos, na hora que ele parar para pensar no travesseiro dele e falar assim, cara, e se eu der errado? E todo esse pessoal que está atrás de mim, como é que vai fazer? Meu pai não tem serviço, minha mãe não tem serviço, meus irmãos dependem de mim. Eu tenho 15, 16 anos, eu estou bem tranquilo. Se eu estouro um ligamento cruzado, e se não dá certo lá na frente, como que vai fazer? É verdade. São os moldes de hoje, né? Tudo está em torno do dinheiro, né? Ademar, começou aquela João Avelange, 116 clubes, e aí a gente infelizmente não pode contar toda a trajetória, porque aqui no Instagram a gente só pode fazer live de 1 hora. Mas a gente vai chegar aqui, logo aqui naquelas partes ali de decisão, quando acabou aquela questão de módulo amarelo, azul, branco, e foi todo mundo para os melhores ali, para as oitavas de final. Aí o primeiro clube que vocês enfrentaram ali naquela decisão foi logo o Fluminense, né? Primeiro jogo, aí você já não jogava mais no Anacleto, por causa da capacidade do campo. Aí jogavam no Palestra Itália. Era uma dificuldade a mais, creio eu, né? Porque você sair de um campo que você está acostumado a vida toda a jogar e vai jogar no campo novo. Como é que foi essa transição? Como é que foi essa mudança aí? Agora a mentalidade de encarar um Fluminense, que era um time que tinha vários jogadores bons aí de renome no futebol nacional. Bom, primeiro mandar um abraço para o Osmar, tá aí na live, o Sidney, que está lá em Recife. Quando a gente chegou na primeira partida no Parque Antártica, né, no Palestra Itália, primeiro jogo contra o Fluminense, com Roger Chinelinho, com Magnata, Magno Alves, Regis Zagueiro, um timaço. E
Fernando Começou Diniz. Fernando Diniz, treinador de São Paulo. Depois eu tenho uma resenha dele também aí para soltar. Opa. E aí, a gente com 10 ou 15 minutos do primeiro jogo no Parque Antártico, tava tomando 2-0. Cara, aí você fica naquele negócio na cabeça. Eu creio que o torcedor falou assim: realmente é diferente o módulo amarelo do módulo azul, né? Cara, aí a gente se reuniu assim, no campo ali mesmo, não sei o que aconteceu ali, se aconteceu o pessoal falando, chinelinho, se reuniu ali mesmo, falou, gente, ou a gente para aqui esse jogo e acabou o campeonato pra gente, ou a gente toma um jeito. Porque também os clubes vinham de maneira diferente, né? A gente jogou vamos entre aspas, a Série B, que era o módulo amarelo, era mais pancadaria, né, cara? Era pegada, tudo, era mais difícil para você jogar, não tinha tanta técnica, né? Aí tomamos 2-0. Aí fomos lá, se reunimos, tal, e viramos já no primeiro tempo, no parque, no Palestra, 3-2. Aí no finalzinho do jogo, ainda uma vacilada nossa lá, o Fluminense foi lá e empatou. Acho que o Aguinaldo, o atacante, foi lá e empatou. 3-3. Aí saímos de São Paulo para o Rio, né? Você, vamos lá, conhecer o Maracanã, né? O pessoal, né? Esse time aí vai jogar a primeira vez no Maracanã. E, na verdade, era o primeiro jogo do São Caetano no Maracanã, inclusive o meu, que era a minha estreia. E, cara, muita coisa aconteceu, muita coisa rolou, assim, você começa a pensar, né? Você chega lá, o vestiário do Maracanã gigantesco, campo de aquecimento do Maracanã enorme. Aí você fala, será que é só hoje? E vamos embora para casa? Mas a gente estava unido, a gente estava fechado, né? E o jogo estava truncado, aquele jogo difícil, tudo. E eu já tinha chutado 2 faltas. Se você pegar o VT do jogo completo contra o Fluminense, eu tinha chutado 2 faltas já na arquibancada e tinha tomado uma vaia de 80 mil pessoas. Porra! Você fala, caramba, velho, 2, né? Aí saiu a terceira falta no segundo tempo. E se você ver, até esses dias eu postei o vídeo, o Diniz está na barreira, segundo homem. Sim. O Diniz olha para mim e fala assim, vai tomar outra vaia. Aquela pressão psicológica, né? Pra cima de mim, né? Eu falei, caramba, e agora, velho? Vou chutar, não vou chutar, meu? Se eu errar, vou tomar outra vaia. Falei, quer saber, cara? Quem sabe pode ser meu último jogo aqui no Maracanã mesmo? Aí eu dei uma raciocinada meio rápida, né? Falei, eu coloquei, as 2 vezes que eu chutei na arquibancada, eu coloquei ela no morrinho, numa torceirinha que tinha lá, né? Aí falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a bola no buraco, se ela sair mascada, o goleiro pega, pelo menos eu não tomei a vaia, né, meu? Mas aí... E aí, né, o pessoal que tá na live aí a bichinha pegou na veia e, vixe, aí só escutei o barulho da costurinha da rede. E o silêncio do Maracanã, né? Caramba, a nossa bengala azul tinha ido de van lá pro Rio e servia ainda mais 2 ainda. Passou na pista, pegou mais 2 que estavam andando. Aí a gente só escutava a bengala azul lá, cara. Se você vê, pra galera que tá em casa aí, ó, mandando mensagem, pode deixar sua pergunta aí. Ademais, se a gente quando pega o lance daquele gol de falta, tem um zagueiro do Fluminense que eu não sei, eu não lembro agora quem foi. Eu sei que na hora que aquela bola entra, ele fica assim com a mão na cabeça, meu Deus, não acreditando, né, naquele... Você lembra quem foi o zagueiro? Porque a imagem é muito engraçada. O zagueiro foi o Regis e o segundo da barreira que olhou foi o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, porque ele tampou, né, na barreira e toma a bolada e não quis olhar. E aí, a hora que ele viu eu comemorando, ele olhou para trás para ver o lance, né? Mas foi, todo o contexto, né, do gol, da história, né? E assim, é engraçado, se você analisar, são 2 coisas. Quando você fala de Copa João Avelange, você lembra na tragédia de São Januário, você lembra no São Caetano e lembra do gol do Maracanã. É verdade.
você não lembra em quase mais nada de outras situações, assim, claro, você lembra do monte de time, mas assim, situação específica, a tragédia da arquibancada de São Januário e o gol do Maracanã. E para quem acha que aquele gol ali foi uma sorte, o Ademar já tinha feito muito gol de falta, né, Ademar? Agora tudo pancada, né? Se tentasse colocar, sair alguma coisa? Não saía nada, cara. Então, mas eu me inspirava no Zico, né? Que eu não me recordo o ano, o Zico fez um gol de falta contra o Santa Cruz de Recife, no Maracanã, e aquilo ficou na minha cabeça. Eu sonhei com aquilo a noite toda. Aí chegava no treino, né? Na escolinha lá onde eu treinava em Tatuí, eu pegava a bola, colocava a bola, só subia, só passava por cima do travessão. Aí eu falei, não, vou trazer a bola mais para trás, quem sabe ela cai. Ela começou a cair dentro, sabe? Aí, só que depois, quando você chega profissional, você tem que pôr força, né? Quando você tá com a molecada, aí você só dá aquela alçada, ela faz aquela parábola e cai lá dentro. Mas, e é gostoso, né? Porque, assim, eu passei pelo futebol, joguei praticamente 5 anos de alto rendimento, mas deixei minha marca no futebol, né, cara? Com certeza, com certeza. A gente vai chegar ainda no período que você foi para a Alemanha, mas depois daquele gol ali, 1-0, ainda teve jogo, o Fluminense ainda tentou o empate, vocês tomaram algum sufoco. Eu não lembro em que minuto foi aquele gol ali, mas eu lembro que teve um comentário aí eu esqueci o nome agora, que passou tão rápido, o menino falou aí que o São Caetano era o xodó dos times de São Paulo. Eu digo mais, eu digo que o São Caetano uniu todas as torcidas do Brasil ali, porque eu aqui na Bahia, aqui em Salvador, a gente estava, eu tinha o quê, 15 anos na época, acho que por aí, todo mundo torcendo pro Azulão, era o São Caetano, aí só China Takaguchi, foi ele que falou aí, valeu China. Então tava todo mundo unido ali, cara, igual assim, foi um movimento ali que era o novo, né, uma novidade chegando e todo mundo torcia para que o São Caetano chegasse, de fato, para bater campeão ali, que seria bom demais. Mas aí falando do jogo, foi em que minuto aquele gol ali, Ademar? Eu não me recordo se foi 32 ou 38, eu preciso pegar isso aí. Mas é interessante que o futebol, naquela época, estava virando muito burocrático, como que a gente está hoje, né? Ele começou a jogar no 4-4-2, copiando a Europa, 2 atacantes de área e policiando meio campo, e aquele sistema de marcação. Aí o Jair Pisserni, que tinha trabalhado em Portugal, veio para o Brasil e implantou o sistema no São Caetano no 4-3-3. Aí os caras ficaram doidos, né? Porque a gente jogava pra frente, né? Então, todas as torcidas, como a gente não tinha rivalidade também com ninguém, né? Assim, maior rivalidade hoje, acho que é de São Caetano, é o derby local, né? Que é o Santo André e São Caetano. Santo André, sim. Isso, e aí a gente começou a ser a maior torcida do país, né? Porque o time que a gente jogava contra tinha torcida, o restante era nosso. É verdade. Eu tava puxando a memória aqui, como é que era o mundo em 2000, né? O começo da internet chegando ainda, a Guerra do Golfo. Exatamente. Tudo era voltado só para televisão, né? E futebol era as multidões ali, todo mundo na frente de uma televisão para ver uma final. Ainda tinha radinho de pilha, né? Ainda tinha muito radinho de pilha. Verdade. E passando daquele jogo ali contra o Fluminense, vocês achavam ali que dava para ir mais longe? Ou ainda estava assim, não caiu a ficha? O que a gente fez aqui? Com aquele Maracanã silencioso, todo mundo indo embora. Então, eu sou sincero e creio que os meus companheiros também. A gente viu que dava. Sim, peraí. A gente ganhou do Fluminense, que estava lá no outro módulo, e dá para a gente jogar de igual para igual. Porém, eu não sou nenhum hipócrita e nem qualquer um do São Caetano seria em falar que não, a gente sabia que a gente ia chegar. De jeito nenhum, a gente foi galgando, né? A gente foi trabalhando dia a dia, aí a gente também conseguiu lidar com toda a imprensa também, né? Que era uma coisa que era nova para a gente, né?
muitos jogadores que estavam ali, inclusive eu, não tinham contato com a imprensa, assim, pô, você chegar na sua casa, ter 2 links de televisão ao vivo na frente do seu prédio, você chegar no clube, pô, 3, 4 rede de televisão querendo te entrevistar, e para nós era chegar no treino, bater uma bola, ir embora para casa e já era, né? Então a gente conseguiu se unir e, ao mesmo tempo, tirar a vaidade dos jogadores, tirar o individualismo e fizemos um coletivo, uma equipe muito boa. Ademar, eu queria que você falasse um pouquinho do César, porque, para quem não se recorda, aí, o César, lateral esquerdo, ele tinha problemas, né, com a justiça, ele ia para os jogos, para o treino, depois tinha que dormir na prisão, né? Era uma coisa assim que era algo que ninguém nunca tinha visto no futebol, né? E César jogava demais. Naquele ano ali, eu acho que não teve um lateral esquerdo que jogou melhor que ele. O cara jogava demais. Como é que era essa situação de vocês ali com ele? E, pô, todo mundo no jogo comemorava quando acabava, depois ele tinha que sair para se apresentar. Era complicado, né? Então, primeiro assim, o César chegou no São Caetano, eu cheguei final de 96, cheguei contratado. O César chegou para fazer teste no São Caetano. O César chegou, começou a fazer teste, abriram teste lá e o César estava no meio, no bololô lá. Aí o César estava fora, não tinha estourado o processo, nada. Aí César jogando bem. Aí que aconteceu, que deu todo o problema lá com a justiça, e ele precisou ficar nesse sistema semi-aberto, né? Era difícil para ele, a gente conversava às vezes, que tinha que sair às vezes correndo do treino, que no começo ele ficou num presídio que era longe de São Caetano, então ele tinha que sair mais cedo. E aí depois ele ficou no Carandiru, né? Ele ficou 2 anos de Carandiru. E, cara, ele foi um guerreiro, hoje ele mora na Itália, um cara fantástico, mas a gente, o brasileiro é fogo, né, cara? A gente brincava, falava assim, pô, o César tem que correr mesmo, o cara fica concentrado a semana inteira, mano. Não, ele construiu uma carreira, né? Jogou na Inter de Milão, na Lazio, jogou no Corinthians. E isso foi campeão italiano nos 2, né? Na Inter e na Lazio. Que superação, viu, cara? Ali era essas coisas que aconteciam ali no São Caetano que fazia todo mundo ainda poder torcer mais ainda pelo time de vocês. Eu lembro demais dessa época aí. Ademar passou o Fluminense, aí veio o Palmeiras, né? Pela frente. Então, aí entra 2 essa jogos outra aí de novo situação, com o Palmeiras. E essa situação que você tinha falado já no começo, do campo, né? O Palmeiras tinha os 2 jogos em casa, né? Porque verdade. o campo era dele. O campo era dele. E a gente foi. O Palmeiras com o Arce, aquela batida de bola do Arce ali, que ele batia pé trocado com a bola da esquerda, que ele batia em direção ao gol, fazendo arco para cair nas costas da zaga. Aquela bola era fatal, cara. Aquela bola era muito difícil. Ele era especialista naquela bola. Porra, eu adorava ver ele bater na bola. E aí a gente passou o Palmeiras, com o Galeano, com toda aquela galera lá. A gente primeiro ganhou 4-3 no primeiro jogo, né? E aí, segundo jogo, 2-2, difícil. O Magrão, que tinha sido cria do São Caetano, jogando para o Palmeiras, né? O Magrão volante. E passamos o Palmeiras, né? Aí começaram a dar asa para a cobra, né? Ademar, todos esses jogos aí que o São Caetano enfrentou ali, Fluminense, Palmeiras, Grêmio, Vasco, qual que era ali o Vasco foi campeão ali, a gente vai chegar na final, mas qual que era ali daqueles caras ali que jogaram contra você, o que mais te impressionou de alguma maneira ali? Pode ser a coisa mais simples, mas aquilo que mais te chamou a atenção num jogador naquele ano ali, naquela reta final de campeonato? Quem eu também adorava por ser Alciene de Vinhedo, aí um abraço, Ciene. Eu adorava por ser da minha posição e um cara super humilde ali dentro, era o Romário, né, cara? Assim, fora de campo, não questiono a vida dele, o problema é dele. Mas ali eu nunca vi um cara dentro da grande área
e um pouquinho ali da bola ali da meia-lua fazer o que ele fazia de gol e o repertório que ele tinha para fazer gol, né? As qualidades e as maneiras como ele desvencilhava, as tomadas de decisão dele, pô, dando chapéu, dando debaixo da caneta, era fora de sério. Mas tivemos situações, assim, interessantes, né? Assim, o pessoal que está assistindo aí agora, você pegar um Ronaldinho Gaúcho, parar na bola, que eu vou bater a falta, ele fala, porra, Ademar, erra essa falta hoje, cara. Porra, não acerta hoje. Pô, meu, o cara foi o melhor do mundo, tá certo que ele não era ainda, mas o próprio Romário também, né? Encostava na bola e vinha com brincadeira e tal, né? Então essas coisas marcaram muito pra mim, né, cara? Mas assim, são coisas minhas dentro de campo. Então, isso aí eu vou levar pro resto da minha vida, né? E muitas pessoas que hoje não tem, né, cara, resenha no futebol, né? O jogador não pode falar, tem que falar para não ter leitura labial, aí não pode o zagueiro dar uma dividida, que nem eu tive uma dividida contra o Figueirense, aí o Clebão me deu uma jantada. Você acha que eu levantei e falei para ele, ô Clebão, fair play, meu amigo, não faz isso. Não Dá dava, licença, né? Eu sairia preso hoje. Até porque falar com o Clebão não dava, né? Ele ia dar uma... Não, e assim, pô, você tá com a adrenalina lá em cima, a pulsação a 200. Aí você tem que falar pro cara assim, pô, ô afrodescendente, chega devagar aí, meu, não pô. dá, né? Dá licença, né, meu? Dá licença. Então a gente aí pegou o Grêmio, né, do Ronaldinho Gaúcho, o primeiro jogo no Parque Antártica, 3-2 com 2 gols do Ronaldinho Gaúcho, né, já iniciando todo aquele reinado dele, né. Hoje tá respeitando bem a pandemia, o Ronaldinho, mais do que a gente. Infelizmente, né? Não, o cara é craque, velho. O cara é craque. Infelizmente para ele, né, porra, ele é fera, fantástico. A gente não sabe o que se passou em relação à justiça com ele lá. E aí, de repente, a gente vai para o Sul, mas o Grêmio, né, achando para 1-0 a gente ganha e elimina o São Caetano, né? E aí, cara, pô, saímos perdendo no primeiro tempo 1-0, gol contra do falecido Serginho, que Deus o tenha. Aí a gente consegue uma virada lá no Olímpico, cara, 3-1 dentro do Olímpico, Galo Olímpico, com Zinho, Ronaldinho Gaúcho, Anderson Polga, Danley, timaço do Grêmio. E aí, cara, sobrou a grande finale, né? A grande final. Ademar, tem um pessoal aqui mandando pergunta aqui, eu peço desculpa aí para quem está mandando, aqui é muito rápido, passa. Eu vi umas duas aqui, ó, cadê o menino aqui? O Fernando aqui perguntou, meu parceiro, se você acha que o futebol hoje está chato, e teve um menino que perguntou aqui também sobre o zagueiro mais difícil que você enfrentou. Agora o nome dele passou aqui, mas eu vou procurar aqui. Para o Fernando, boa noite, estou vendo aqui o Fernando. O futebol hoje, ó, nós estamos naquela expectativa de voltar ao futebol brasileiro e nós vamos se decepcionar muito, porque o futebol não está feio, está horrível, burocrático, joguinho de marcação. Pô, tá bonito de você assistir hoje a Premier League, né? Campeonato inglês, pô, é fantástico, os caras jogam pra frente, se é time pequeno, time grande, não fica defendendo, joga pra frente. E aí nós vamos voltar, né? Semana que vem volta o Paulista, acabou o Carioca ontem, né? Foi uma situação, ao Célio Silva, zagueirão, esse batia mais forte que eu, hein? Esse aí é zagueirão do Corinthians, grande Célio, seja bem-vindo, irmão. E aí a gente tá vendo que, pô, ontem, né, tivemos uma situação inédita, né? Tiramos a hegemonia da grande detentora dos direitos da TV Globo, né? E vimos um SBT batendo na audiência, Nacional, né, cara? No Jornal Nacional, desde 2015 que o Jornal Nacional não perdia audiência. E é muito interessante o futebol com essa medida provisória, que a gente vai poder assistir jogos sem depender de um monopólio, né? de um ditador, sem depender de horário. Eu tenho certeza que as equipes vão vender para o melhor horário possível e vai ser
algo tremendo, cara. Verdade. Ademar, a gente chega naquela final, São Caetano e Vasco, o primeiro jogo, o São Caetano estava bem melhor que o... Na verdade, assim, o primeiro jogo não. O primeiro jogo vocês fizeram em casa. Agora, o segundo jogo, lá em São Januário, né, antes de cair aquela arquibancada lá, o São Caetano estava ali jogando a final de igual para igual ali com o Vasco, né? Conta um pouquinho desses dois jogos aí. Então, o primeiro jogo eu tive numa live recentemente, a Alzia Paulista de Tatuí. Fala, Zia. E o pessoal assistiu no campo o jogo, e eles falaram, e se agora a gente pode pegar o VT, é claro, na internet aí, que o número de finalizações que nós tivemos contra o Vasco no primeiro jogo no Parque Antártica foi algo, para uma final de brasileiro, algo fora da realidade do futebol. É bola na trave, bola no travessão, bola que passava na frente, o Elton pegando tudo. Aí, né, meu, sobra pro Romário, o Romário guarda, né, cara? Romário era fera. Então, esse foi o primeiro jogo. Tivemos a infelicidade e 1-1. 1-1. Mas aí fomos para a segunda partida de São Januário. A gente melhor na partida, a gente já massacrando, jogando em cima do Vasco de igual para igual. O Romário já tinha pedido para sair, e foi a hora que aconteceu aquela fatalidade, né? Aí a gente, ao Diogo aí, para anúncio lá de Rondônia, tá aí Diogo. E aí a gente ficou ali, né, cara, pasmo com aquela situação, aquele dominó humano, né, caído ali, muita gente machucada, muita gente ensanguentada, graças a Deus, nenhuma vítima fatal, mas para nós foi algo, né, você tá ali que nem, tá tudo na minha memória, assim, ela volta à tona, mas foi triste, né, cara, pro futebol e pra gente ter uma ideia, né, o futebol começou daquele jeito, aquele ano, por causa da briga na justiça entre Sim. o Gama e o Botafogo lá, Sim. E aí resolveram dar aquela popular virada de mesa e juntou Fluminense, Bahia, jogou para a primeira divisão e fez aquela salada. Aí para acabar, não poderia ser diferente, né? Tem que acabar tudo errado, né? Pô, começou muito errado para acabar certo, né? E aí você vê, se a partida tinha sido dado continuidade, por que o Romário voltou titular no Maracanã? Verdade. Porque não foi um jogo, não foi um novo jogo, né? Ele seguiu a partir do tempo que tinha interrompido, né? Então, agora eu não sei nessa situação, porque se fosse para ser seguido a partida que tinha interrompido, o Romário não podia estar no jogo, ele tinha sido substituído. É verdade. Então você vê, a bagunça era tão grande que eles não sabiam nem o que eles faziam. Não, naquela época, Eurico Miranda, que era vice-presidente do Vasco, que mandava mais que todo mundo ali, ele estava em campo ali, tentando tirar os corpos ali, para poder ter jogo. Isso a cabeça de vocês, jogadores ali, como é que estava o clima ali, Ademar? Porque eu imagino ter sido tenso ali, né? Essa situação foi um pouquinho chata. O Eurico, acho que ele defendeu o Vasco como defendia o filho dele. E todos queriam um diretor daquele para o seu time, é óbvio. Mas aquela cena ficou muito feia, né? Porque empurrando o pessoal para voltar para a arquibancada para tentar continuar a partida, era óbvio que isso demonstrava que o Eurico sabia do regulamento, que se não tivesse condições, teria perdido o título, né? E mesmo ele tentando continuar a partida não existiu, nós poderíamos ter sido declarado campeão, e mesmo assim fez toda aquela lambança da CBF e acabou nos dando a vaga da Libertadores para o ano seguinte e nos obrigou a jogar uma terceira partida no Maracanã, com jogadores já vendidos, sem treinar, e o Vasco treinando, e só esperando aquele jogo. Mas vamos e venhamos. Cara, o Vasco era uma seleção, meu. Sim, era. O
o Vasco estava voando, né? Romário ali não estava no seu auge, mas era ainda um Romário fenomenal. O Fernando está falando aí, São Caetano campeão moral. Inclusive, até a artilharia daquele ano, Ademar, era você o artilheiro, só que tiraram porque contaram os gols, não quiseram contar os gols que você tinha feito nos módulos amarelos, né? E o peso do gol era mais para que estava na primeira divisão, né? Era isso? Teve isso também, né? Então, até hoje tem um grande problema, né? Quando vai começar o Campeonato Brasileiro, eu tô como artilheiro, mas tem ainda o asterisco lá, né, no meu nome, né? Olha o Leonardo aí da Condrotec. Aí tem um asterisco. Aí você vai lá para baixo da tábua de artilheiros, aparece lá. O Ademar fez 22 gols, porém, contando o módulo tal. No módulo tal, quem era artilheiro? Mas eu tô lá como artilheiro, mas só o meu nome tem um asterisco. É mole. É bom, pelo menos o pessoal vai olhar. Pois é. Mas assim, tentaram tirar tudo do São Caetano ali, né? Infelizmente, a política ali, as coisas como aconteciam antes, hoje está mais difícil, está mais democrático, digamos assim, a informação está aí para todo mundo, mas antes acontecia muita coisa que nem Deus, até Deus duvida, né? As coisas que aconteciam ali nos bastidores. Então, mas depois desse fato, dessa fatalidade em São Januário, eu creio que o futebol brasileiro começou a se moralizar, né? O futebol começou a ser mais transparente, começou a ter uma honestidade maior. E é engraçado, né? Que você deve ter pego, né? O Felipe Tararanha de Porto Feliz, palmeirense, você deve ter pego, assim, campeonatos que o jogador ia expulso na primeira partida da final, dava uma voadora, os caras entravam com efeito suspensivo, o cara jogava a final. Pô. Que loucura! Só cumpria no outro ano a pena. Cumpria nas férias lá no jogo de festa. É verdade. Ademar, e aí, nesse episódio todo de São Januário, a Globo bateu no Eurico, jogou Eurico contra o Brasil, futebol todo contra o Eurico, e aí a gente vai para o Maracanã, dias depois para aquele jogo da final, e o cara vem com a marca do SBT na camisa do Vasco para mostrar o jogo na Globo. Não, cara maluco. Coisa do futebol que só um dirigente apaixonado faria um negócio assim. E é um detalhe, né? Vem com o emblema, com o patrocínio do SBT, sem o SBT pagar um centavo para ele, né? Só verdade. Pela briga. Verdade. Assim, para quem conhece o Eurico de perto, fala que ele não o que ele fez pelo futebol, mas ele como Vasco ali, como dirigente, todo mundo fala bem dele nesse quesito, né? Dele ser Eu converso com alguns jogadores e quem conhece ele fala muito bem dele, nesse lado pessoal. Agora o lado dele pro futebol, não é uma negação. Mas aquele jogo ali, Ademar, no Maracanã, aquela final, o São Caetano não jogou tão bem assim, né? Como estava no primeiro jogo, né? Não, ali também nós não estávamos treinando, né? A gente estava de férias e achando que o campeonato ia se resolver no tapetão e acabar. Eu já tinha ido para a Alemanha, fiz exames médicos, acertei contrato, aí ficou aquela correria, pô, mas tem que jogar, vai ter que jogar. Mas e aí? E se eu jogo e machuco? Não, vamos fazer um seguro, não vamos. Aí outros jogadores também já estavam acertados com outros clubes. Então, foi um jogo atípico. Assim, a gente jogou, claro, a gente tentou fazer a mesma situação que a gente estava fazendo em São Januário. Mas, infelizmente, não tem como você separar, que nem no meu caso. Eu tinha vindo da Alemanha já, porque eu já tinha ido lá fazer os exames, e aí eu tô com a cabeça onde? Pô, tem que arrumar apartamento, tem que arrumar carro, escola para as crianças, não sei o quê. Aí, 3 dias eu tô para jogar uma final de Campeonato Brasileiro, uma loucura. Aquele foco, aquela atenção toda já não existia, né? Você vê daquele time do São Caetano ali, você vê, Claudeci foi pro Palmeiras, fez uma carreira aí bonita no futebol, o próprio César, que a gente já falou aqui, você foi pro Stuttgart, o Silvio Luiz, goleiraço, foi pro Corinthians, que inclusive vai fazer uma live comigo aqui semana que vem, falando pra galera aí, Silvio Luiz tá com a gente, goleiraço.
Aí tinha, não sei se o Japinha Daniel estava foi nesse... pro Santos. Tinha o O Japinha Anaílson, foi pro Bahia. o O Japinha veio pro Japinha foi pro Bahia, Bahia. O, Anaílson, Dan- o Anailson chegou depois. chegou depois. Aí o Daniel foi pro Santos, Dininho foi pro Palmeiras e Flamengo, Adãozinho foi pro Palmeiras, campeão da Série B. Adãozinho, O, o Esquerdinha. Wagner foi pro Atlético Mineiro, Esquerdinha foi pro Santos, o Mick Jagger, feioso. Você vê que foi um ano que acho que todo mundo ali conseguiu, né? Graças a Deus, seguir a carreira, né? Porque time de menor expressão tem muito isso. Os times não confiam em como pegar um cara de um time pequeno, entre aspas, e levar para um time grande que ele não vai resolver, né? Mas ali todo mundo seguiu sua vida, né, Ademar? Foi o momento de muitos, né, deram sequência no São Caetano e foram para a final da Libertadores, né? Que foi Ano o que caso vem, do no ano seguinte, Esquerdinha. foi. Isso, não, foi no outro Dois, ano, 2002, né? 2002, isso. E aí deram sequência ali dentro do São Caetano, Silvio Luiz, Esquerdinha, César, o Ailton, o Meia, que foram e deram sequência ali dentro. Mas o restante do pessoal, graças a Deus, todos se deram muito bem profissionalmente ali, a partir daquela grande trajetória do São Caetano. Verdade. Ademar, você passou quantos anos lá no Stuttgart? Eu fiquei 2 anos no Stuttgart, depois fiquei 1 ano no futebol sul-coreano, fui um dos desbravadores lá na Coreia do Sul. Na época, quem foi para lá fomos eu, o Grafite, o Renaldo, o atacante, que era do Atlético, o Dodô, que estava lá, o Rogério Pinheiro, zagueiro. Foi uma baciada de jogadores para começar a implantar a K-League, né, na Coreia do Sul. E aí hoje eu vejo que o trabalho foi bem feito, porque a Coreia do Sul hoje ela é a maior força do futebol asiático. E lá foram quantos anos na Coreia, Ademar? Na Coreia 1 ano, aí depois fui para o Japão. Joguei no Yokohama Marinos no Japão, aí voltando do Japão eu encerrei a carreira novo, mas tive um problema de tireoide e tive que encerrar com 34 anos. Muito cedo, né, Ademar? Muito cedo, muito cedo. Lá no Yokohama, você chegou a jogar com o Lopes, ex-Palmeiras? No Marinos? Não, eu joguei lá com o Dutra, lateral esquerdo, jogou no Santos, no Sport. Dutra. Sim, O Dutra no foi Sport. rei lá. O Dutra foi campeão no Sport, Copa do Brasil pelo Sport, né? Ele estava naquele time. Isso. Depois foi pro Santos. Pô, jogava demais. Cara, bons tempos. O tempo voa, né, Ademar? Voa para você, sua carreira passou tão rápido, a gente já está aqui faltando só 10 minutos. E vou ler umas perguntas aqui do pessoal que está mandando aqui. Ademar, você tem uma pergunta aqui. Você falou do zagueiro que você enfrentou. Deixa eu ver aqui. O pessoal mandando muita... Porque a pergunta passa e é difícil a gente achar. Que time mágico aquele do Azulão, vice-campeão da América, é verdade. O São Caetano, esses primeiros anos aí da década de 2000, foi vice-campeão brasileiro, né, vice-campeão da Libertadores. Você já não estava mais, né, Ademar, nesse time da Libertadores? Não, e depois também no ano seguinte foi vice-campeão brasileiro contra o Atlético Paranaense, né? Verdade, verdade. E aí depois coroou toda essa fase desses, acho que 5 anos de glória. 2004 com o título de campeão paulista nas mãos do Muricy, né? Muricy Ramalho, então, verdade. E foi uma época que o São Caetano conseguiu trazer um pouquinho de torcedor como primeiro time mesmo, né? Porque aí o pessoal começou a torcer para o São Caetano mesmo. E a gente tem os garotos hoje que são da Gladiadores, da Sangue Azul, lá do São Caetano, que são torcedores do São Caetano mesmo. Verdade. Não se fala em outro time, porque eles pegaram a época em que o São Caetano jogava com o Flamengo no Maracanã de igual para igual. E outra coisa, depois começaram a chegar jogadores já renomados para o São Caetano, né? Porque na tua época
era só aqueles caras ali desconhecidos. Depois começou a chegar o Robert, que era o meia esquerda, que foi campeão brasileiro pelo Santos, jogou aqui no Bahia também. O Euler, o filho do Vento, jogou lá no São Caetano. Vários outros jogadores já começaram a ser atraídos ali por aquele modelo de time, né? Aí chegou o Gilberto, lateral, que depois foi para a Copa Lateral do Mundo, esquerdo. estando no São Caetano. O Miller jogou lá. Aí N jogadores consagrados foram para jogar no São Caetano. Mas eu, às vezes que eu tô lá e converso com o pessoal, né, fico muito triste porque, cara, como foi difícil para a gente tirar o time da Série A3, levar para a Série A1 do Paulista e levar para a Série A do Brasileiro, e vem uns pés de rato só para roubar o São Caetano e acaba jogando o clube sem divisão. Hoje, agora vai jogar esse ano a Série D do Brasileiro e a Série A2 do Paulista. Então, é todo um trabalho árduo, trabalhoso, os caras chegam lá e jogam por água abaixo rapidinho. É lamentável, realmente. Eu estava dando uma lida esses dias na história do São Caetano, né, que chegou até ir para a Série D, um time que, né, conquistou tudo isso no começo dos anos, 20 anos atrás, e hoje está num momento desse, assim. A gente espera que eles volte, porque é sempre bom a gente ter, né, esses times tradicionais. É um time novo, mas foi um time que criou ali um nome. Quem acompanhou aquela época lembra, sabe o que aquele time fez, o quanto aquele time contribuiu, né, pro futebol, né? Eu lamento muito, assim como você, mais que todo mundo, que você viveu muito aquela época lá, né? Aí o pessoal tá falando Douglas, né? O Douglas do Grêmio jogou no São Caetano também. O Mineiro, tá falando aqui, Mineiro. O Mineiro, que fez o gol de título de São Paulo. O Éder tá falando, o Edilson Capetinha também jogou no São Caetano, mas já foi bem depois, né, que o Edilson chegou lá. Já, o Ícaro tá falando aí, né, como está a situação política do clube. O clube só tá nessa situação por causa da briga política, né? Então, infelizmente, é isso aí. É ego de pessoas que estão no comando, que vaidade, que não querem deixar o clube deslanchar. Então, esse virem lá entre eles, é cachorro grande, a gente fica de fora. Mas uma grande revelação que pouca gente sabe, que é do São Caetano, e o São Caetano tem um percentual do passe dele, é o Matheus Henrique do Grêmio. Ele é cria do São Caetano. Entendi. Ele está cogitado, inclusive, para ser vendido, né? Agora aí no... Pro Barcelona. Já tá com... Aí vai entrar um dinheirinho lá pros caras, né? Vamos ver se eles vão administrar bem, né? Vamos ver o alemão do cartório aí. Que joga comigo lá no Cinquentão. Ademar, você tem pretensões, assim, de assumir algum cargo lá no São Caetano, nessa parte política, ou na comissão, ou você trabalha... né, prestar teus conhecimentos lá no clube que você tanto ama? Essa é a minha praia, como diz o ditado. Tentei treinador, eu fui treinador da base, trabalhei no Audax, e de 7 partidas eu fui pedido para me retirar 6, né? Não fui expulso, fui retirado, né? E é muito difícil para mim ficar dentro do campo hoje, porque quem viveu o futebol, a crítica é muito grande. Então, para mim, questionar com o árbitro, eu não conseguia entender os critérios que ele utilizava e acabava até me exaltando, né? Então, é triste, mas a parte externa, que você pode chegar, trabalhar o jogador da base, o jogador profissional que está chegando, você chama o cara, vai fazer a negociação. Ô, meu amigo, você quer vir para São Caetano mesmo? Ó, tá nessa situação, vai pagar X. Se você não quiser, pode falar já. E, ó, área, que jogador para jogar aqui, a gente tem um monte que quer, mas se for para você vir só para receber salário, então fica na sua cidade. São situações que a gente tem esse feeling da coisa para você sentir do jogador. Chamar o jogador, em vez de ficar em negociação com o empresário. Porque empresário chama lá, tô vendo um negócio para ele e tal. Às vezes o cara nem quer ir jogar, mas por causa do salário, ele vai. E aí acaba que você tendo um jogador descontente no elenco, louco para esperar uma briga, alguma coisa, para sair fora e rescindir o contrato, pegar um monte. Tem muito jogador que constrói a carreira assim, né? Vive das rescisões aí que pega com as brigas jurídicas aí, se aposenta cedo e fica só aí luxando às custas dos clubes, né? Realmente,
falta muito profissionalismo ainda em muitos times. A gente vê que isso está mudando. Hoje, vários clubes, eu tiro como exemplo o próprio Bahia, né, que é o time que eu torço, e que hoje dá um exemplo de gestão. Assim, eu espero que o São Caetano um dia consiga se reerguer de coração. Eu gosto muito de São Caetano. Eu acho que são clubes assim que fazem que se renove o futebol brasileiro, que tenha mais opções, que parem de se falar que no Brasil só tem os 4 de São Paulo, os 4 do Rio e os 2 de BH. Enfim, todos os times aí têm condições, é só se organizar, se estruturar, que realmente dá para chegar. Aqui a gente tem o Ceará, o Nordeste, o Fortaleza fazendo aí boas gestões também. E assim eu torço muito por São Caetano. E torço muito por você também, Ademar. De verdade. Obrigado, eu que agradeço, Tony. Acho que a gente tem exemplos hoje, né, do Fortaleza, do Ceará, do Bahia. O Bahia tem um centro de treinamento maravilhoso, né? Pouco divulgado aqui em São Paulo, mas eu tive a oportunidade de estar conversando com o observador da captação da base do Bahia, e eles estão com um projeto ousadíssimo. Então, sair um pouco desse bairrismo que é São Paulo e Rio, e Minas, desse regionalismo, né, que seria a região sudeste, e ver que o nosso Brasil é grande e, se bem administrado, em qualquer estado, o futebol pode fazer sucesso, né? É verdade. A gente está chegando aqui faltam apenas alguns minutos. Vou ver se o pessoal aqui consegue ainda mandar alguma pergunta aqui para a gente passar para o Ademar. O Bruno aqui, meu parceiro lá de Aracaju, está dizendo que você tem muito a contribuir para o futebol. O Henrique, MR10, dizendo que a base é foda, só tem muito mala. Momento da resenha, São Caetano era foda. O Luciano está dizendo que você pode ser vereador aí em São Caetano do Sul. O Danilo dizendo que o Ademar para presidente do Azulão. Pô, tô bem, tô com moral, pessoal. Depois, ó, vou te mandar um voucherzinho do McDonald's lá, um número 1. É isso, Ademar. A gente já está contando o reloginho aqui, 1 minuto e meio para finalizar essa live. De coração, muito obrigado. Quem está aí acompanhando a live, que não segue a página, segue a gente aí. A gente vai trazer muitas lives ainda semana que vem. O Silvio Luiz já confirmou comigo também, vai fazer uma semana que vem, lá acho que quinta-feira. Vou confirmar com ele. Teu parceiro, né, Ademar? Goleiraço. Meu parceiro, isso. E aí, eu só queria te agradecer e te desejar boa sorte e toda a sorte do mundo para você agora, aí, quando voltar ao futebol. Espero que você, né, trilhe seu caminho aí da melhor maneira possível e continue contribuindo para o futebol. Beleza, obrigado pessoal que está na live aí. Eu vi que teve uma bom número de telespectadores aí que estavam nos assistindo aí. Gente, por enquanto é resenha. Um abraço, pessoal. Daqui a pouco vai voltar o futebol, vocês vão ficar mais putos ainda achando que a resenha da live era melhor, tá? Um abraço e sucesso. Valeu, Ademar. Obrigado, meu amigo. Boa noite aí. Valeu.